A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos. Nos abençoe, Pai, nesta leitura, que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos no livro de Lamentações de Jeremias, né? O livro de Lamentações, a gente não sabe exatamente quando ele foi escrito, né? Se foi na época das profecias, né, que foram reveladas a ele através de Deus, se foi quando tudo já havia acontecido, mas foi Jeremias quem as escreveu, né? E a gente vai ver sobre, aqui a lamentação já foi sobre o cerco de Jerusalém, no capítulo 4. Como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Os preciosos filhos de Sião, avaliados a puro ouro, como são agora reputados por vasos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais abaixam o peito, dão de mamar aos seus filhos, mas as filhas do meu povo tornou-se cruel, como os avestruzes no deserto. A língua do que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. Os meninos pedem pão e ninguém lhe o reparte. Os que comiam comidas finas agora desfalecem nas ruas. Os que se criaram em carmesim abraçam monturos. Porque maior é a iniquidade da filha do meu povo do que o pecado de Sodoma, a qual foi subvertida como num momento, sem que mãos lhe tocassem. Os seus nobres eram mais puros do que a neve, mais brancos do que o leite, mais vermelhos de corpo do que os rubis e mais polidos do que a safira. Mas agora escureceu-se o seu aspecto, mais do que o negrume. Não são conhecidos nas ruas. A sua pele se lhes pegou os ossos, secou-se, tornou-se como um pau. Os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente por falta dos frutos dos campos. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos, serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Deu o Senhor cumprimento ao seu furor, derramou o ardor da sua ira e acendeu o fogo em Sião, que consumiu seus fundamentos. Não creram os reis da terra, nem todos os moradores do mundo, que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém. Foi por causa dos pecados dos profetas, das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram o sangue dos justos no meio dela. Vaguearam como cegos nas ruas, andam contaminados de sangue, de tal sorte que ninguém pode tocar nas suas roupas. Desviai-vos, imundos, gritavam-lhes, desviai-vos, não toqueis. Quando fugiram e também andaram errantes, dizia-se entre as nações, nunca mais morarão aqui. A face indignada do Senhor os espalhou. Ele nunca mais tornará a olhar para eles. Não respeitaram a pessoa dos sacerdotes, nem se compadeceram dos velhos. Os nossos olhos desfaleciam, esperando o nosso vão socorro. Olhávamos atentamente para uma nação que não nos podia livrar. Espiaram os nossos passos de maneira que não podiam andar pelas nossas ruas.
Até chegado o nosso fim, estão cumpridos os nossos dias, porque é vindo o nosso fim. Os nossos perseguidores foram mais ligeiros do que as águias dos céus. Sobre os montes nos perseguiram, no deserto nos armaram ciladas. O fôlego das nossas narinas, o ungido do Senhor, foi preso nas suas covas. Dele dizíamos, debaixo da sua sombra viveremos entre as nações. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice passará também para ti. Embebedar-te-ás e te cobrirás. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom, descobrirá os teus pecados. Pois é, né? Aqui lembrando, né, que o ungido do Senhor foi preso nas suas covas, aqui lembrando que Jeremias, né? Lembra que Jeremias foi jogado num fosso, né? Que lá não tinha água mais, era só lama. E aí foi Ebed-Meleque e outros servos do Senhor que o tirou dali, né? E depois ele ficou preso no meio do pátio, né? A pão e água. Ele realmente foi muito caçado ali, né? Ele foi realmente muito pressionado ali, muito perseguido, achei a palavra, perseguido. Ninguém deu atenção a ele, né? Ele estava levando as verdadeiras palavras, que eram as palavras do Senhor, mas ninguém lhe dava valor. E depois que realmente tudo aconteceu, foi que as pessoas puderam ver que ele realmente tinha razão, né? Quem deu ouvidos a ele foi para a Babilônia e ali sobreviveu, né? Mas quem não deu ouvidos acabou fugindo para o Egito, para outras cidades e ali acabou morrendo, né? Como estava previsto nas profecias. E a súplica intercessória no capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que nos tem sucedido. Considera e olha o nosso opróbrio. A nossa herdade passou a estrangeiros e as nossas casas a forasteiros. Órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro a bebemos, por preço vem a nossa lenha. Os nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso. Aos egípcios e aos assírios estendemos as mãos para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Servos dominam sobre nós, ninguém há que nos livre da sua mão. Com perigo de novas vidas trazemos o nosso pão por causa da espada do deserto. Nossa pele se queimou como um forno por causa do ardor da fome. Forçaram as mulheres de Sião, as virgens das cidades de Judá. Os príncipes foram enforcados pelas mãos deles. As faces dos velhos não foram reverenciadas. Aos jovens obrigaram a moer e os meninos caíram debaixo das cargas de lenha. Os velhos já não estão mais às portas. Os jovens já deixaram a sua música. Cessou o gozo de nosso coração. Converteu-se em lamentação a nossa dança. Caiu a coroa da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. Por isso, desmaiou nosso coração. Por isso, se escureceram os nossos olhos. Pelo monte de Sião, que está assolado, andam as raposas. Tu, Senhor, permaneces eternamente, e o teu trono subsiste de geração em geração. Por que te esquecerias de nós para sempre? Por que nos desampararias por tanto tempo? Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes, mas tu nos rejeitastes totalmente.
tu estás muito enfurecidos contra nós. Imagina só, aqui foram anos e anos, foram gerações, né, contra o Senhor, blasfemando contra o Senhor. Mas na hora que a dor vem, quem que eles buscam? O Senhor, né? É sempre assim, o Senhor dando chance, o Senhor avisando, 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 mostrando o caminho, né? Ensinando, mostrando o caminho. E eles não estão nem aí, eles simplesmente desdenhando da palavra do Senhor, continuam fazendo os seus malfeitos, né? Continuam blasfemando contra o Senhor. Mas na hora que realmente a coisa aperta, né? Na hora que realmente o mal sobrevém, o primeiro que buscam é o Senhor, né? E a vida hoje em dia não é diferente, continua assim, né? A pessoa anda por si só até onde tem forças. A partir do momento que não tem forças, aí sim procura uma ajuda, né? E procura por Deus. Não está errado procurar por Deus, né? De jeito nenhum. Deus nos mostra que Ele sempre está com a mão estendida. Lembra que a gente leu no livro de Isaías, né? No começo ele fala ali, né? Nos primeiros capítulos ali, ele mostra que ele sempre está com a mão estendida, né? A gente peca, a gente erra, ele está com a mão estendida o tempo todo. A gente é que tem que dar o primeiro passo, né? Ele não vai entrar na sua vida se você não quiser, ele não vai se impor. Ao contrário do demônio, ele mexe com a sua vida, você deixando ou não, ele mexe com a sua vida. Mas se você está nos caminhos do Senhor, Deus impede que ele mexa com a sua vida. Essa é a diferença, né? Então, quem anda nos caminhos do Senhor tem a proteção do Senhor, né? Essa é a diferença. E Deus está sempre com a mão estendida. Deus te ama, Deus te quer no caminho dele. Você errou? Sim, errou, eu errei, todos nós erramos, né? E não pense que eu vou melhorar para poder se chegar a Deus. Não, não precisa melhorar, porque Deus nos transforma, Ele nos purifica. Então, e principalmente Ele nos perdoa. Ele sabe que somos falhos, que não valemos nada. Nós não merecemos o amor dele, a fidelidade dele. Nós somos salvos simplesmente pela graça, pelo amor dele. Ele nos ama de graça. Ele nos oferece o amor dele de graça e não cobra nada por isso. Ele nos deu a vida de graça e não cobra nada por isso. Hoje nós vivemos aqui e ele não cobra nada. Ele nem obriga a gente a seguir o caminho dele para poder viver aqui na Terra. Ele poderia muito bem fazer isso, né? Falou, não, você vai viver na Terra, mas você tem que seguir meu caminho. Poderia muito bem fazer isso, já que foi ele que deu a vida. Mas nem isso ele faz. A única coisa que ele diz, ele falou, não, se você quiser viver no meu mundo, né, que é o reino dos céus, aí sim, não, você tem que seguir os meus mandamentos, né? Regras são regras. Onde você entra, tem as regras daquele lugar. E é assim que funciona. Qualquer lugar é assim. De Deus não seria diferente. Você tem que seguir as regras para questão de boa convivência. E Deus é a única coisa que Ele te pede isso. E não é difícil. Afinal de contas, você não segue as leis todos os dias. Se não segue, você está fazendo errado e um dia vai ser punido por isso. Que as leis dos homens você também tem que seguir. Se não está seguindo, você é um fora da lei, né? Você está infringindo a lei e terá que pagar por isso. Mais cedo ou mais tarde vai ser pego e vai ter que pagar por isso. E é o que acontece nas leis de Deus. Você tem que seguir as leis de Deus. Se não seguir, uma hora vai pagar por isso. Seja em vida agora, ou seja após a morte, o sofrimento eterno. É isso que vai acontecer. É simples. A diferença é que o sofrimento eterno não se compara a nada do que tem aqui na Terra, né? O sofrimento é algo tremendo, é algo nossa, não tem palavra. É um inferno mesmo, é um inferno. Muita gente fala que o inferno aqui na Terra é porque não tem noção do que está falando, não faz ideia do que está falando. Porque o inferno realmente, imagina aqueles filmes de terror, onde você fica tremendo ali, que você leva um susto atrás do outro, ali é fichinha perto do que realmente acontece
no inferno, como vai acontecer no inferno. Ali é fichinha. O inferno realmente vai ser coisas horripilantes. Mas, ao contrário, né, nos caminhos do Senhor, o reino do Senhor será prazeroso, será maravilhoso. Imagina só, sem sofrimento, sem dor, sem fome, né? Não ter que se preocupar com nada, poder viver em harmonia, não ter intrigas com ninguém, né? Não ter essa história, não vai existir essa história, não gosto de fulano, não gosto de ciclano. Não, seremos todos irmãos. Inclusive não vai ter esse negócio de casamento, de filho, de irmão, de pai, não sei o que. Aliás, irmãos sim, que todos seremos irmãos, né? Todos nós filhos de Deus, mas não vai ter marido, mulher, filho, sobrinhos, família. A única família que vai ter, que é o que diz a Bíblia, que deu para entender, irmãos, né? Que Deus nos escolheu como povo e ele será o nosso Deus, ou seja, ele é o nosso Pai. Então, se ele é o nosso Pai, nós todos somos irmãos, então seremos todos transformados. E na Bíblia deixa claro que não haverá esse negócio de família, né? De não haverá casamento, esse negócio. Então, imagina todos, seremos todos uma irmandade, né? Aí sim será a verdadeira igreja. E aí sim será maravilhoso. E hoje a gente termina o livro de Lamentação, tá, gente? E amanhã a gente vai começar no livro de Ezequiel. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia poder estar aqui, Senhor. Obrigada por essa pessoa que está comigo, que está me ouvindo, Pai. Abençoe-a, Senhor. Em nome de Jesus, derrama a tua unção sobre ela, Pai. Toque em seu coração, Senhor. Purifique esse coração, Pai. Tire tudo que não lhe pertence, Senhor. Purifique de todo mal, Pai. Caia por terra toda maldição direcionada a essa pessoa, Senhor. Derrama a tua unção, teu poder, Senhor. Transforma a vida dessa pessoa, Pai. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, toque em sua família, Pai. Toque em seu lar, Senhor. Toque em seu coração, toque em seu espírito, Pai. Peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifesta o Teu poder na vida de cada um, Senhor. Traga todos para a Sua presença, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que o Senhor esteja direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Senhor, que sejamos direcionados cada um de acordo à Tua vontade, Pai. Que sejamos capacitados cada vez mais para proclamar o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.